Olá, pessoal. Hoje, dia 30 de abril, está acabando. E 1º de maio vai ser o dia do trabalho, comemoração do trabalho. Então, este tema vai ser falado hoje para que a gente pense nas consequências de trabalho, trabalho decente, trabalho amoroso, trabalho, por que trabalhamos e onde. Então, vamos entrar nesse assunto, porque tem muita gente que fala: "Não é possível, eu trabalhei tão pesado a encarnação inteira, agora que eu vou desencarnar, que eu estou desencarnado, vou continuar trabalhando, não é possível, pensei que eu ia descansar". E mesmo é culpa das pessoas daqui mesmo que conhecem pouco, que falam: "Vai, descanse em paz", como foi comentado. Então, vamos ao conhecimento mais profundo do trabalho, e eu escolhi uma frase do Krishna, que diz: "Veja quantos milênios lá para trás", justamente de uma das vidas de Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão. Desde aquela época, deixando claro, ele disse: "Todas as vidas ou existências, todo o trabalho, todo o sofrimento é para que possais voltar a mim, o Senhor único, a origem, a finalidade". Então, há um porquê. Nós trabalhamos justamente para subir a escada da evolução. Mas há trabalhos, e é isso que a gente vai entender hoje. É um tema que daria para falar muitas horas, mas eu resumi, ok? Qual é o foco? Seja lá o que for o trabalho de cada um, escolhido, ofertado ou obrigatório, o foco é bondade, porque a bondade, já mencionei e repito, dinamiza o amor. Não adianta ficar sentado num sofá dizendo: "Eu amo os animais, eu amo as criancinhas". Você está indo para um orfanato ajudar? Sabe, é dinamizar, é fazer, lidar com os outros. "Ah, eu adoro gato, eu tenho um monte de gato em casa", e maltrata seres humanos, sabe? É trabalhar o tempo inteiro, ser o tempo inteiro com amor. Então, não adianta ficar falando muito, o negócio é colocar em prática, porque lá embaixo está cheio de gente que falava que gosta, que ama, porque eu estou pretendendo fazer isso, mas fez? O mundo espiritual só vai perguntar: "Você fez ou não fez?". "Ah, não deu, meu filho, meu tio, tinha alguém doente". Fez? "Ah, não deu". Então não fez. É assim, as coisas não eles lá não ficam em cima de desculpas. Então, trabalhar usando a bondade. "Ah, mas puxa vida, eu trabalho com máquina pesada". Você tem colegas do lado, você tem oportunidade de usar a bondade. E, mesmo que custe sacrifício: "Nossa, estou tão cansado, vou para casa, já que não vejo a hora de dormir, mas esta pessoa está pedindo uma coisa que eu tenho em casa, eu vou lá levar". Sabe? Não perde um pedacinho de ser útil, sabe? Não basta também outra coisa. Nós já falamos, quando mencionamos o karma, que a gente trabalharia para resgatar faltas. Volto a falar, sim, isto é verdade, repito. Arrependeu, trabalha para pagar. Pagou, não deve mais, já pronunciei. Trabalhou, pagou, não deve mais, mas não evoluiu, pagou. Estava aqui, errou, desce um pouquinho, só quando pagar retorna, o lugar é teu. Desce um pouquinho pela falha, todos nós passamos por isso, retorna, mas retorna onde estava. E a continuidade? E subir mais? E os seus amigos, que enquanto a gente fica pagando, os nossos amigos seguem adiante, enfim. Vamos fazer, então, pegar as rédeas do bom trabalho.
do bom trabalho, aquele que estou trabalhando em alguma coisa, mas ao mesmo tempo estou ajudando ao lado, isto é uma oração, viver em estado de oração. Este tema é muito amplo, porque o tema trabalhar varia muito de acordo com em que plano você está descrevendo este tipo de trabalho. Então, vamos recordar, eu dividi em três grosseiramente, é lógico que tem as variações, mas nós vamos, primeiro de tudo, falar das características de trabalho nas variações, conforme os planos, e no geral. Então, no geral, a primeira característica é a pergunta que ninguém quer deixar calada: tem salário? Tem remuneração? Eu vou receber salário? Ah, vai, vamos. Mas acontece que, por exemplo, quem leu Nosso Lar, do nosso irmão André Luiz, lá está bem explicadinho o que é bônus hora. No mundo espiritual não tem relógio, eu não sei que hora é essa que eles mencionam, mas é de tempos em tempos há um bônus pelo trabalhado. Ah, puxa vida, é igual, então? Não, não, claro que não. Veja que não pode haver valores iguais para trabalhos que puxam mais da gente. Então, uma pessoa que ainda está trabalhando, começando a trabalhar e ainda de má vontade, não entendeu a importância do trabalho, enfim, este vai ganhar um bônus, hora de valor menor. Nossa, que injusto. Não é. Quem decide os valores aqui na carne são os patrões. Então, está decidido, você vai ganhar tanto, chega o fim do mês, toma. E o outro que não trabalhou igual, trabalhou menos também, ganha o mesmo salário, enfim, isto vindo de um encarnado tem esses sintomas, puxa vida, não foi justo. Mas no mundo espiritual não é assim, o valor é dado justamente pelo conteúdo espiritual da hora trabalhada. O valor, a correspondência, quem mede, que está relacionando a hora trabalhada e o valor desse servidor, conforme ele trabalhou, são as forças divinas da criação. Existem espíritos que fazem, elevados, que fazem esta conexão do valor. Que vai vir em dinheiro? Não, não, do outro lado não tem dinheiro. Tem aquilo de que precisamos, orientações, oportunidades, mimos, porque na Vida Além do Véu, uma das mencionadas ganhou um piano, ela era pianista, encarnada, desencarnou, chegou na casa dela, não tinha piano. Assim que ela se pôs a trabalhar, atendendo desencarnados chegando, trabalhou, conheceu, ensinou, um dia ela voltou para casa e encontrou o piano lá. São mimos. É, a oportunidade de ver entes queridos, enfim, bênçãos que só Deus sabe o quanto vai fazer bem para cada um, sabe? E isso também muda cada vez mais, conforme vai evoluindo e conforme o trabalho vai ficando mais profundo, esta bonificação, vamos dar esse nome, bônus hora, vai mudando, tá bom? Aí eu vou mencionar a segunda característica, que é, já mencionei de leve, a diferença entre trabalhei para resgatar e trabalhei para ganhar evolutivamente. Sem dúvida nenhuma, agiu bem, produziu, resgatou, não deve mais, que show. Só que agora, então, você saindo, nós saindo deste estado de espíritos, uh, ok, não tenho mais dívida, vou partir para valores adquiridos. Não se esqueçam que no mundo espiritual a gente não perde a memória. Então, por exemplo, tocar piano é uma coisa que você pode ganhar de brinde por um trabalho realizado, porque toda a vida você quis, e muito pouco tempo está tocando muito bem,
Então, tudo isso a gente vai ganhando. Você não teve aula de piano porque o piano é caro e você não tinha tempo, só trabalhava, agora você tem. Assim, é nesse sentido, tá bom? Agora tem uma coisa. Vão oferecer, tem esse trabalho para você. Posso dar um conselho? Aceita. Ah, mas aceita, porque em não aceitando, no mundo espiritual, espero que fique bem claro, no mundo espiritual não tem parasita. Parasitas nos altos planos, no mundo espiritual elevado, ficar sem fazer nada. Aqui, de uma certa paragem para cima, trabalhar é inerente, é ser feliz, é se sentir útil, faz parte dos moradores daqueles planos. E se não quiserem trabalhar, ninguém vai nem por um segundo dizer não, não ir, vai, oh, que horror. Eles simplesmente vão levar, migra, você é convidado, você vem aqui, que aqui pode. Aí você fica, e óbvio, vai descer um pouco. Tá entendido? Então, esse é, claro que o outro plano não é o teu, é um plano mais sofrível em comparação com o teu trabalhador que negou. Não quero trabalhar. E outra coisa também, não se aceita aqueles que ficam parados só olhando. Primeira atitude vai ficar olhando todo mundo fazer alguma coisa, ah, você queria ficar parado, então fica. E ninguém vai falar com ele. Ele fica ali, todo mundo vai, onde vocês vão? Tem uma festividade, eu vou. Não, você não foi convidado. Aí ele começa a desconfiar que está ficando de lado, sabe? Porque importa muito. Sabe o que é que traz de dentro para fora nessa história de trabalhar? Desenvolve em nós fraternidade. Porque em não havendo salário, e as pessoas sabendo que estão naquela atividade por uma razão, já vamos mencionar isto, e muita gente vem ajudar, e o trabalho, geralmente, eles escolhem formas de trabalho que revertem em outros, vale a pena. Em terceiro lugar, a característica é, quando a gente aceita certos trabalhos, sabemos, os socorristas, por exemplo, as legiões que vocês ouviram as explicações anteriores, nem é todo lugar que o trabalhador é bem recebido. Lá para baixo tem espírito rebelde que não quer nem o que você veio fazer aqui. Alguém te chamou? Aqui quem manda sou eu. Espíritos rebeldes, eles são contrários aos obreiros do bem. Eles acham que aqui quem manda sou eu estou aqui porque gosto, enfim, ainda não enxergou a oportunidade de sair daquela escuridão, daquele fedor, daquele. Está preso nos vícios, está preso nos maus pensamentos, aquilo para ele convém, é a situação mental dele. Portanto, algum obreiro do bem que vai pode ser atacado. Na teoria não vai mesmo, porque sempre ninguém trabalha sozinho, ninguém vai sozinho. Mas na cabeça deles passa motivos políticos, cor, não gostei da tua cara, enfim, sempre vai ter esta oportunidade de um dia ou outro cruzar com trabalhadores que passaram por essa experiência e contar que aconteceu alguma coisa. Mas vamos lembrar que escolher trabalho é para quem pode. Vou repetir. Escolher o que vai fazer é para quem já pode escolher. Porque nos locais mais para baixo, a pessoa, se receber a chance de um trabalho, ela se agarra com aquilo com muita reverência, porque sente, ele percebe que por baixo trabalhos duros sempre, tá? E às vezes são forçados. Tem muito caso de gente que vai trabalhar chicoteando, achando que está colocando outros para trabalhar forçado.
É um trabalho forçado? Sim. O cara estava lá de chicote me forçando a trabalhar, mas quem foi rígido e agora está sendo, passando por rigidez dos outros foi ele próprio. Nada é por acaso. Em alguma vida forçou outros trabalharem e agora está sendo forçado. Espíritos rebeldes, eles sabem o tipo de trabalho que colocará aquele espírito trabalhando para aquebrantar, sabe? Duros de cerviz e de coração, sabe? De coração duro, sempre de nariz empinado. Ah, você tem orgulho, né? Então, olhe em volta, em que plano você vive. Olha a casa que você arrumou. Orgulho do quê? Você quer um trabalho para ir ajudando seu... Ah, não, eu não vou... Ah, você não vai trabalhar. E aparece, então. Ou fica um tempo sem trabalhar, ou aparece alguém forçando a trabalhar, para ver se aquebranta aquele nariz empinado. Tudo tem o trabalho certo para a pessoa certa. E, inclusive, tem um no livro Pentecoste. Olha, não deixa de ler os livros que Oswaldo Polidoro escreveu. Ele veio para trazer doutrina, ele trouxe em formatos de histórias de livros. Nesse livro, o rapaz carregava pedra, quebrava a pedra. Rebelde, eu quero falar com o diretor, isso não é para mim, onde já se viu, o diretor chamou, venha, você não vai mais quebrar a pedra. Um cara de bravo. Ele falou, não vou? Ele falou, não, quebrar a pedra não mais, agora você vai carregar. Aí ele ficou desesperado e tal. Um dia ele falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Pronto. Ele se ligou finalmente a Deus e ele era ateu. Para trabalhar mais leve e sair daquele plano de vez, ele recebeu cartilhas e falou: ensina isso para os seus colegas. E aí, ele pega aquelas apostilas e falou: mas isso é o que eu sempre neguei. Ele falou: quem mandou? É real, isso existe. O mundo espiritual é baseado nisso, nessas leis que você vai ensinar. Então, ele fica feliz de ter trabalhado, ensinando. Veja que o trabalho é relacionado com a falta dele e ele sai feliz daquele local, porque agora ele entende melhor, quanto mais ele ensinou os companheiros, mais ele aprendeu. Enfim, é muito bom isso também. E os que saem da carne, que seria a quinta característica, eles vão ser levados em consideração, cada um, em três características. Qual é a sua natural aptidão? Você gosta do quê? Porque vão tentar usar o que você gosta, praticando o bem no umbral, por exemplo, para outros que precisam. Então, você vai ficar encantado com o fruto do teu trabalho, porque você foi muito útil, as pessoas vão agradecer demais, e Deus usou você como delegado do próprio Deus. Porque ele não se manifesta individuado, e ali você gosta de cozinhar, você entregava as refeições. Para eles, você era o próprio Deus chegando e entregando comida. Porque, ai, graças a Deus você veio. Não é isso que a gente pede na oração ao sagrado princípio? Ser delegado do próprio Deus? Então, a natural aptidão vai ser sempre levada em conta. A partir do momento que a gente sai dos planos mais baixos, a gente já vai recebendo alguma coisa de acordo com o que a gente pode. O ambiente de trabalho que você gosta é uma coisa que vai ser levada em conta, os instrumentos que a gente já costuma usar vão ser usados, vai ser convidado para ser usado. Por exemplo, é, a pessoa que foi parar num lugar estranhinho porque fazia trabalhos de umbanda, assim, de fazer o mal para alguém. Ah, não gosto da pessoa, vou fazer um trabalhinho para ela ficar doente. Eles dão um trabalho. Você sabe fazer esse trabalho? Sei. Então, você quer trabalhar para melhorar? Quero.
Você vai fazer esses trabalhos. É, isso eu sei fazer. Não, só que você não vai fazer, você vai desfazer. Porque quem sabe montar, desmonta. Então, em tudo tem um cheirinho de perfeição, sabe? Então, por exemplo, essa história de oportunidades de acordo com as ferramentas que cada um gosta, às vezes chega a hora, por exemplo, de professores darem aula, né, como esta pessoa, enfim, e chegam oportunidades também que as pessoas perguntam, mas que hora que chega a essas oportunidades de trabalho? Em que momento eu peço, eu pergunto, eu espero? Porque quando a pessoa aprende que vai sair ganhando, começa a querer. Eu queria ser cirurgião, eu era médico. Ah, é? Você era médico. E por que está num plano assim, deste tamanho mediano? Ah, mas é que eu queria ser cirurgião. Ah, então faz o seguinte: espera produzindo o bem. Vai fazendo curativos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não é diferente dos outros, você pode não poder fazer as cirurgias agora, porque a própria vibração pessoal tem que melhorar. Começa. Então, essa frase, quando a pessoa já está, é o discípulo espera o mestre produzindo bem, ganhando, cada vez aprendendo mais, então os servidores vão aprendendo a ser servidos também. Então, outros trazem aquela coisa que você queria, eu te trouxe, enfim, porque tem uma frase que é usada lá. Quem não procura, não acha, quem não acha, não tem. E se você não tem, você não tem o que dar. Então, se procurar humildemente se colocar como servidor para qualquer hora, para de achar que um cirurgião não pode fazer um curativinho. Seja útil. Isso eu extrapolo para qualquer outra função. Então, isso é que a gente tem que sempre levar em conta. A hierarquia do outro lado tem a ver com o quanto que cada um atende o outro. Se conjuga os verbos do outro lado muito, não é eu, tu, ele, nós, vós, eles, é coletivo. Eu para o coletivo. É uma pessoa que não tem aqui, pouquíssimos pensam no que eu posso fazer para ajudar um monte. Mas, enfim, não vamos também esquecer que tem trabalhos lá que a gente nem conhece, então é bom olhar em volta, vão aparecer muitas oportunidades de ser. Quer um exemplo? Que não tem aqui um trabalho, que a gente só dá trabalho, mas não tem esse trabalho aqui? No livro A Vida Além do Véu, nas coleções, gente, tem lá no www.gdpatriarcajacó.org.br. Em downloads tem os livros, é só baixar. E essa é uma coleção. Vida Além do Véu tem uma descrição de um trabalhador que não sei se vocês escutaram falar, porque aqui não tem, espiritualmente tem. Ele é especialista em atender locais de guerra. Locais de guerra, para começar, que é uma porta aberta para os lá de baixo subirem, porque fica todo mundo vibrando mal. Ali tem medo, tem ódio, tem briga, tem rebeldia, não se fala em Deus, é um desespero. Então, aquela parte do planeta começa a oscilar e chamar os de baixo para cima. Então, já é um local que o trabalhador tem que saber o que faz. Mas esse nosso irmão que chama Shonar, Shonar mora, habita altíssimos planos, mas ele tem uma prática de atender grandiosas guerras do planeta. Ele liderou não a guerra, mas o socorro, porque vamos pensar, mas como assim socorro? Numa guerra, você tem A brigando contra o B, o A desencarna, ele continua sendo o A.
E o B desencarna, continua sendo o B, um brigando com o outro desencarnado também. Então, esta parte é muito importante, a gente conhecer que em cada briga de dois tem quatro. Quatro legiões enormes brigando, revoluções sanguinárias, um xingando o outro, porque eu tenho razão, não é você que tem. Por isso que é bom maneirar, discutir, não brigar com ninguém. Vamos ver onde a gente pode acalmar as pessoas, fazer com que pensem melhor, porque Schoner, por exemplo, trabalha com pouquíssimas pessoas, tá? Porque ele pega especialistas em comandar com a mente. Voltem lá e vejam o poder da mente. Não é necessário, por exemplo, que ele esteja ali para que haja um socorrismo de milhares porque uma bomba estourou. Ele dá a sustentação. Ele chama trabalhadores de mente forte, focada e ligada a Deus. Este espírito que vem trabalhar num ambiente desse chega chegando. Então, quando ele fala vem cá, ninguém nem pensa em desobedecer. E ele prepara tudo rapidinho, está tudo organizado. Este irmão nosso trabalha com isso. Que trabalho, hein? Fala sério. Agora, vamos nas zonas. Deixa eu falar para vocês uma coisa: zona infernal é o contrário de zona supernal. Inferno é o mais baixo. Superno é o mais acima. No planeta, as zonas infernas são as zonas que estão com pessoas, aflições enormes, é um purgatório de problemas de todo mundo. Eles têm noção de que um dia eles vão sair dali, eles têm um pouco de lances em lances, eles sabem o que será que eu preciso, mas ainda eles estão ligados na parte material, eles pensam só em dinheiro ainda, enfim. Então, nos círculos aqui da carne, o dinheiro é o nosso foco. Lá, começa a entender, apesar de que ele volta lá materialista, ele já começa a falar, não estou ganhando nada aqui, ele começa a desconfiar que o lugar que ele foi parar não é grande coisa, e aí então é que surgem as almas que são débeis, fracas, quando vier o convite de trabalho, não quero, não vou, então fica por aí, e não sai, porque tem que ter o ímpeto, quero sair daqui, entendeu? Então, a providência divina vai dar um jeito de que ele tenha a oportunidade de trabalhar a favor de outros que fizeram a mesma coisa do erro que ele cometeu. Porque para ele tem uma frase que a gente sempre pronuncia, que é ao errado basta o peso da própria culpa. Vem aquele arrependimento, aquele remorso, eu errei nisso, e chora e não pode sair de lá ainda, e só chora, enfim. Então, esse é uma zona de trabalho que é uma zona de luta também, uma luta interna. A gente vai indo, devagarinho, eles vão ganhando trabalho simples, tem socorro médico, eles podem ser padioleiros, podem ser barqueiros, para ir buscar nos pântanos alguém que já pode sair, tem guardiães do deserto, porque lá tem lugares de deserto gelado, tem lugar de deserto quente, tem lugar que não tem ar, não consegue respirar. Por quê? Porque deixou os outros no sufoco. Então, todos esses lugares têm oportunidades das pessoas já irem trabalhando e sabendo que o quanto doeu ficar lá, porque ele próprio já esteve lá. Vamos subindo um pouco mais. Essas condições no umbral, que seja da nossa casca aqui até o terceiro, quarto céu, o umbral é uma região de sombra, não é mais treva. Essa região de sombra tem mais sombra, menos sombra, é mantida pela mente humana daqueles que estão ali.
por isso que tem mais ou tem menos. E por isso que tem, não sei se assistiram o filme ou leram o livro do Nosso Lar, que lá tem muralha. Mas por que muralha? Porque tem ataques, ataques eletromagnéticos, tem ódios ainda. Mas é umbral? É, mas ainda tem espíritos que trabalham para o mal, querendo, não gosto dele, eu vou trabalhar. Por isso que é importante a oração em conjunto. Esses espíritos vão aprendendo que eles não estão ganhando nada e que vão poder ser socorridos. Desencana da ideia de uma vingança que você ganha mais, ou então aqueles casais que morrem de ciúme um do outro. Mas para quê? Um mora aqui, o outro mora em outro plano. Não é assim. Desliga dessa ligação tão esquisita. Vamos conhecer outros lugares. Então, devagar, estes trabalhadores vão fazendo devagarinho esses desligamentos e encaminhando um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cima, para ir conquistando méritos, merecimentos, bônus hora, em cima daquilo que eles vão entendendo que foi aí que eu errei, nossa. E aí começam a querer cada vez mais trabalhar mais, então o próprio espírito vai implantando nele próprio aqueles valores morais que deixaram ele só no umbral. Ele podia ter tido um comportamento mais decente, mas aí ele vai entendendo e por dentro dele ele vai crescendo em moral e vai, cada vez que ele for reencarnando, ele vem mais firme. Não tenho a menor dúvida que Deus sempre dá elementos de triunfo de forma indireta ou direta, tá? Ele quer que todo mundo haja uns com os outros de forma cooperativa, não, dificilmente vai ter trabalho único, só eu aqui, só eu que mando, sempre é de forma fraternal, cooperativa, e sempre respeitando hierarquia. O trabalhador que aprende, eu trabalho num trabalho de limpeza de casas, sob o comando de um caboclo, e nas orações a gente vai lá e limpa as casas. Se esse espírito for obediente, sim, senhor, nossa, essa casa está suja, vamos limpar, sim, senhor, sim, senhor. Se aprende a obedecer, se capricha no que faz, se capricha aconselhando os amigos a serem melhores, quando este chefe dele subir para novos patamares, adivinha quem ele chama? Aquele um que se destacou, fez um grande trabalho, passa a ser de trabalhador a chefe daquela legião e por aí vai, em todas as instâncias, tá? Então, essa hierarquia é uma lei. E conforme a realidade vai aparecendo, as pessoas vão reconhecendo essa operante, enorme fraternidade vai crescendo e o trabalho de evolução acontece. Na sequência, então, é, é, eu mencionei, agora eu vou dar exemplo, que os espíritos recebem oportunidades também no umbral de trabalhar naquilo que já tinham facilidade, só que trabalharam mal, e agora você vai fazer a mesma coisa, melhorzinho, tá bom? Você promete? Capricha. Então, por exemplo, muitos militares usaram mal o poder, abusaram, mas conhecem o que é autoridade, conhecem o que é um trabalho disciplinado, e eles podem ser convidados para reeducar alguns, alguns que já são mais rebeldes. Por exemplo, eles são chamados para serem chefes de falange de guardiães. Não, mas ele, você diria assim, ele não se comportou direito. Mas agora ele é chefe. E se ele não se comportar direito, ele perde esse trabalho, ele vai ser chefiado. Aí ele capricha. Nessa hora, então, ele começa também a querer mostrar que tem valores e ele já sabe onde vai parar alguém que abusa. Então ele fala, não abusa, tá? É o certo.
é o certo. Por exemplo, outros espíritos que dominam outros processos de comunicação. Eu sei me comunicar dando aula, eu sei me comunicar, eu falo bem aos outros. Se você fala bem aos outros, por que não você não pega agora, apostilas sobre a doutrina e vem falar aos outros fora do corpo? "Ah, mas eu sei pouco". Mas então, tem gente que sabe nada. E saber pouco, qual é o problema? Venha usar o seu poderio de comunicação, por exemplo, mas com um propósito sempre maior. Outro exemplo é, cantores de rock. Conheço 2 cantores de rock famosos que estão trabalhando em baixos umbral e lá para baixo, cantando o quê? Rock. Oi? Lá embaixo tem rock? Esses vão descer lá, ou ficam aqui no umbral cantando rock sobre o que é desencarnar, sobre os valores maravilhosos, temas que edifiquem. Porque todos nós temos 2 opções que vão ser oferecidas com certeza. Primeira opção: quer ficar preso na tua culpa? Zanzando, chorando, reclamando e tô com remorso e não faz nada? Só fica assim em volta com aquela aflição, até afligindo os que estão em volta? Pode ficar também, ninguém vai forçar. Mas se você pode ajudar com aquilo que você conhece, derrubar o trabalho dos que são negativos, que tem muita gente que trabalha nos umbrais e na subcrosta usando o que aprenderam na medicina, na engenharia, para o mal, atacando, desviando. Então, esses que podem agir corrigindo, não é uma maravilha? Eles sabem bem que, se eles não saírem de lá, pouco tempo resta para que eles sejam expulsos do planeta, certo? Não tem sustinho nenhum. Esse pessoal que está na portinha de ou fica ou vai, eles sabem que é melhor tomar cobro de tudo que fez, se arrepender e retomar, porque sair do planeta vai ser muito triste. A gente vai falar sobre o Apocalipse e vamos mencionar, mas vocês já ouviram eu contando, vão sair para cair bem na quantidade de benesses. Ah, puxa vida, para que eu vou fazer se eu era jardineiro? Mas um jardineirinho que teve umas condições morais não muito bem, mas era muito bom jardineiro, mas dava para ter progredido, não foi. Ai, mas você gosta de fazer jardins? Faça um jardim lindo, torne o lugar onde você mora maravilhoso, bem coletivo. Faça cantinhos para as pessoas que estão tristes, sentarem ali, sentirem o cheiro da cidreira, daquelas ervas que têm aquele cheiro que faz bem, coloque flores, caramanchões de flores, enfim. Esses que fazem jardim, eles também encontram, mas esses jardineiros, eles podem trabalhar, lá embaixo não tem jardim. Não dá, não tem sol, não tem nada que a planta goste, as pessoas vibram mal, enfim. Lá embaixo tem, quando muito, árvores com espinhos, retortas, você planta, pode ser que vá um pouquinho e depois estraga. Vai crescendo esta maravilha, em termos de maravilha, conforme vai subindo. E você pensa, nos altíssimos planos tem jardins maravilhosos, que foi gente apaixonada por jardinagem que fez. E vergonha no jardineiro não é um demérito, porque os jardins têm poderes de, vamos falar sobre flores, mas eu já vou dar um uma adiantada no final dessa história: as flores trabalham como doadoras de energia. Então, pessoas que chegam de algum trabalho, são dos planos mais elevados, desceram para trabalhar, voltam até tontos de cansado, é só sentar perto de um canteiro de flores cheirosas. Trabalho. E vou contar para vocês um trabalho dos altos.
caminhando já, saindo do umbral já, que tal você pensaria se pode ou não pode trabalhar na casa da tristeza? Não seria uma linda oportunidade? Aí você falaria: eu não sou triste". Pois é, você não é. Mas se você é uma pessoa animada, que faz os outros rirem, que você tem a cabeça aberta para entender onde está o problema que faz a pessoa chorar e rir, mentalmente, de longe, mostram para você, fulano de tal está com problemas, simplesmente você mentaliza, chama casa da tristeza esse lugar. Precisa ser uma pessoa animada. Mentaliza e a tristeza vai embora. A casa da tristeza. Mandam vibrações, neutralizam as vibrações tristes e pronto. Trabalho, veja só. Agora, a terceira etapa, em termos de habitação, seria subir mais. Pensando, puxa vida, está subindo e ainda está trabalhando? Eu vou explicar melhor, não é assim. Antes, lá para baixo, você tem que convencer: "Olha, seria melhor que você trabalhasse, você vai aprender, quanto mais você der aula daquele assunto, melhor vai ser para você, quanto mais você limpar, vai ser melhor para você, porque você vai dirimindo, enfim". Mas no alto plano, ninguém precisa convencer de nada, as pessoas querem trabalhar, querem ser úteis. Dinamizar o amor, transformar em bondade, é saber que tem irmãos nossos precisando de mim e fui. O que eu estou fazendo aqui? Vou muito rápido para lá. Enfim, ir trabalhar nestes lugares, aliás, não precisa ir trabalhar nestes lugares, porque mencionei o trabalho, a legião dos inspiradores. Não precisa ir mandar a vibração. De inspirar, pode ser na arte, pode ser no campo do pensamento, da filosofia, da política. Não precisa estar na beira de alguém que vai votar para jogar o pensamento: "Vota direito, vota, pensa em Deus e vota. Veja se você não está errando". Não precisa vir. Então, esses trabalhos fazem de inspirar os que são mais elevados para o bem. Lá embaixo, eles inspiram para o mal. Então, vamos ficar só nesse local, porque eu mencionei daqueles militares que conheciam disciplina, mando e que usam isso aí. Mas quem tem um tônus psíquico, moral elevado, ele vai fazer sempre operar de longe. Primeiro, porque é mais fácil, porque pessoas nesse teor mais elevados já começam a experimentar a ubiquidade, que está no Evangelho Eterno, que muita gente lê e fala: "Nossa, que palavra difícil", e que é a possibilidade da gente estar em mais de um lugar, cada vez mais, para nós não estamos querendo voltar a ser Deus em Deus, e Ele não é onipresente? Então a gente um dia vai ter que começar poder estar em vários lugares. "Ah, mas não vai mudar de", não, ninguém muda. Aquilo que você e eu somos aqui, seremos lá também, e esses que têm esse poder de pensar gostoso e levar para cima, vão inspirar lá para cima também, insuflando sentimentos nobres nos que estão um pouco abaixo, enfim, anjos da guarda. Então, eles fazem um trabalho que a gente, quanto mais para cima vai, a gente chama de trabalhos de espíritos de escola. Óbvio que a gente já escutou que Skol é marca de cerveja, sem dúvida. Bebe cerveja do outro lado e ainda fiquei olhando, mas do que é que ele está falando? É o espírito da Skol. Não, é ES.
COL, escol, espíritos escolhidos, espíritos mais elevados, que são já eles próprios santificados ou mais. Santo é aquele que já escolheu se apartar do mal. Pode ser mais santo ou menos santo, mas eu não quero encrenca para o meu lado. Começou o processo de santificação. Então, para esses trabalhos, são cada vez mais celestiais, cada vez mais diferenciados do que é por aqui, porque já é um trabalho de um espírito que está procurando cada vez mais conhecer dos mundos divinos, subir em evolução, quer ser mais útil, porque sabe que isto reverte, e não vai ser chamado naquilo que não gosta. Eu, na escola, nós estamos aqui com uma pessoa assistindo a gente que é professor de física. Puxa vida, ele tem muita coisa para acrescentar em termos de física do outro lado. Nossa, mas aonde? Nos novos mundos, engenheiro cósmico, por que não? Ah, eu não gosto disso, eu gosto de biologia. E você não pode ser uma pessoa que inspira alguém no trabalho de reflorestar por aqui ou na formação de outros mundos? Você não poderia trabalhar? Ah, mas é que eu sou bióloga, não tem outro. Gente, você pode trabalhar uma criança, gostar de plantar, e aí ela começa a plantar, 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 você ajudou a reflorestar o lugar. Enfim, tem muitos jeitos maiores e menores de ajudar. Mas esse trabalho de um espírito de escola pode ter certeza, sempre vai ter a característica de trabalhar com aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é muito bom de ser feito, que deixa marcas e que é bonito. Tem na filosofia, no passado, tudo que é bom e belo conduz a Deus. Isto é verdade para sempre, porque tudo que é verdadeiro, bom e belo é característica divina, harmonioso. Então, há um espírito de escola, basta fazer trabalho de escola, a evolução vem. E ainda mais gostando do que faz, e quando está muito tempo naquele trabalho, tem o direito de descanso, claro. Aí a pessoa sabe o que faz? Escolhe outro trabalho diferente. Doutor Bezerra gosta de esculpir. Foi médico muitas vezes? Sim, foi. Nós falamos, ele trabalhou muito aqui na carne e fora da carne. Só que ele foi Miguel Ângelo, que tal a escultura que ele fez? Os trabalhos que ele deixou. Não é sempre a mesma coisa, vai ter uma hora que você pode fazer uma coisa que você goste e fazer para descansar, trabalhar descansando, ou descansar trabalhando, enfim. Então, se nós já recebemos a lei, se a gente já tem os exemplos de Jesus, os dons que é para trabalhar, o aviso é trabalhe de acordo com o que Jesus fez, né? Exemplificou para o bem, né? Para o bem dos outros. Então, tudo isso, por onde você passar, vai ser uma coisa que te abre o íntimo, porque você vai abrindo a mente, o teu bônus hora não é mais bônus hora, é a abertura interna, é um trabalho íntimo de abertura rumo a Deus, porque você está tentando fazer tudo do bom e do melhor, então, com os devidos cuidados nos campos de divinos trabalhos, a gente busca unir com Deus. Trabalhar o tempo todo falando: "O senhor gosta disso, eu vou fazer, porque eu posso. Nossa, esse seu filho está precisando de mim, eu vou lá, pode deixar, eu vou". É diferente, sim. Agora, desrespeitar nas obras sociais, tudo aquilo que eu acabei de falar, atrapalha bastante o processo evolutivo, atrasa, porque você tem que parar para voltar de novo. O negócio é a gente ter um foco de onde está a harmonia universal. O pessoal brinca porque arquiteto, engenheiro, tem gente que passa num quadro torto e arruma. Não é harmônico, não tem nada demais, arruma o quadro que estava torto. Harmonia, equilíbrio, enfim, tudo isso
pequenos detalhes, tudo. Por que que a coisa tem que estar suja? Por que que tem que estar bagunçado? Enfim, não é para ser maníaco de limpeza, de jeito nenhum. Deu para entender? Equilíbrio. Então, para a gente tentar enquadrar na unidade cósmica, a gente tem que fincar o pé, pai, me conta comigo e vamos ver então que trabalho que eu posso fazer para ajudar o senhor. Eu fiz uma coletânea de orações que mencionam pedidos de trabalho dentro do Evangelho Eterno, tem muito, aliás, quase todas, mas eu escolhi algumas para vocês verem que as orações pedem oportunidades de trabalho, como, por exemplo, eu vou ler aqui. A oração crística roga as necessárias oportunidades de trabalho. Se eu quero me cristificar, eu quero trabalhar. Tanto na prece da abertura como na sublime invocação, nas duas pede, eu gostaria de trabalhar na restauração do cristianismo, porque o que Jesus deixou foi a bandeira que ele levantou foi rota, amassada, pisoteada, perseguiram, colocaram coisas na boca dele que ele não falou, na Bíblia mexeram, ele deixou os dons, começaram a queimar gente que tinha dons, enfim. Então, tem gente que nessas orações faz com todo fervor e pede, me deixa um trabalhinho, um cantinho num trabalho para restaurar a doutrina. Ah, mas eu não sei fazer muita coisa. Mas você sabe falar com a tua vizinha. Você sabe bater papo na hora do almoço, na empresa que você trabalha, e que tal levantar esses temas? Conversar com as pessoas sobre a vida no mundo espiritual, que a vida, que não morremos, porque a gente ainda tem que falar a palavra morremos, oferece o site para baixarem os livros, enfim. Na oração do André Luiz, que é a parte socorrista médica, lá tem o pedido para o André Luiz e seus companheiros de trabalho uma vaguinha na assistência espiritual desses que estão precisando. Se você gosta, tem gente que se constrange com doentes, mas se você gosta de ser útil com doentes, faça essa oração nesta frase de pedir trabalho, pede com força. Tem também na oração do Espírito Santo, que é pedidos de bênçãos através de maior abertura para os dons. Então, na oração ao Espírito Santo, a gente se volta ao exemplo que Jesus deixou, quando deixou o batismo dos dons, e pedindo que ele, Jesus, determine, abençoe o trabalho de todos aqueles espíritos que já estão compenetrados da verdade, do amor e da virtude, e que funcionam com os dons como servidores do bem e do bom, querendo beneficiar os irmãos com estas dádivas. Então, ter uma vidência, ter o dom de dar passe, já é tudo? Não, ainda não, você precisa ir em busca. Quer dizer, sempre Deus manda na nossa frente não negar o trabalho, porque tem gente que tem e não usa o dom, dá dó. Você vê, tem, por exemplo, no como pedir a Deus a graça dos divinos dons. Também apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a vidência em elevado potencial. Pedir a vidência para quê? Para trabalhar contribuindo no trabalho dos teus espíritos que estão trabalhando para construir, realizar a divina civilização. Ou alguém pensou que a divina civilização vai assim, estalou o dedo, acordei e já está tudo bonito. Não é assim. Então, nessas orações temos todos esses pedidos. Vamos lembrar que Jesus, com 29 anos, foi ao trabalho público, buscou João Batista, que é a encarnação de Oswaldo Polidoro, para ser batizado
e João Batista já tinha trabalhado muitos videntes que Jesus escolheria 12 para o seu trabalho, trabalhou muito falando de doutrina também. O próprio João Batista gastou as últimas 5 encarnações, de pouco em pouco, trabalhando para restaurar a verdade. Ao espírito de Skol, basta o trabalho de Skol. A cada tamanho, você vê o tamanho, a grandiosidade do trabalho. Então, vamos lembrar que falar muito não adianta, porque Jesus exemplificou com atos. Se fosse só bastante o discurso, ele teria ficado falando o tempo inteiro e alguém escreveria, pronto. Não, ele deixou exemplificado sandálias cheias de areia, caminhos de quilômetros para ir de cidade a outra, sem animais, atravessando um calor danado, frio danado, nos desertos lá é muito frio de noite. Enfim, trabalhou para valer e o pessoal esquece disso. Então, vamos ter tudo isso na cabeça e focar na ciência de fazer o bem. Esse será o nosso foco. Então, caminhando para encerrar, que ninguém use nem os trabalhos, nem os dons, que tem muita gente que usa para ganhar dinheiro, para dar palpite. Ah, eu falei uma coisa que eu não vi. Porque falou se não viu. Use os dons para aquilo que está sendo esperado. Tem gente que não enxerga espírito que acaba de desencarnar onde foi parar, tem gente que sabe onde foi parar, tem gente que sabe de vidas passadas, o outro não, o outro sabe dizer de doença, usa do jeito que a evidência vem. Não faça leviandades, nem empate tempo do mundo espiritual fazendo oração sem que haja necessidade, enfim, faça um bom trabalho. E para encerrar, eu gostaria de ler um trecho que prestem atenção. Nenhuma iniciação fabrica Cristo, somos nós que temos que cristificar. E cristificar é ajudar que os outros melhorem, vão se cristificando. A doutrina que a gente está aprendendo, que Jesus entregou e que já está reposta no lugar, esse foi o último trabalho de Oswaldo Polidoro, deixou a doutrina restaurada e o evangelho eterno profetizado. Olha o tamanho. Então, essa doutrina ensinará sempre, o tempo todo vai ter alguma coisa para aprender, mas o trabalho de edificação interna é da nossa competência. É cada filho de Deus. Tudo ficou rigorosamente entregue já na humanidade. Para que aconteça o trabalho apostolar, para que o trabalho apostolar entregasse a doutrina, cada um de nós pode entregar a doutrina nos confins da terra. Ah, nossa, mas eu não vou até lá. Mas não é para ir, é de elo em elo. Faz que nem foi lá no salão. Entregamos para a vizinha da frente, ela entregou quando foi para o Nordeste, e aqueles estão espalhando de elo em elo. Chegaremos com a doutrina restaurada nos confins da terra. O trabalho dos servos da verdade, servidores da verdade, que tomam parte nesse trabalho gigantesco que visa implantar na terra e para sempre, esse trabalho gigantesco que visa implantar na terra para sempre a doutrina que se fundamenta na moral, no amor, na revelação, uso dos dons, na sabedoria e na virtude. Esse é o nosso foco. É o trabalho que a gente busca ser digno. Está encerrado por hoje. Obrigada pela presença, pela atenção e caprichar no trabalho.